Oi vocês que me assistem, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, acho que é 19 de agosto hoje, 19. E na verdade eu nem sabia que eu ia gravar esse vídeo até o sábado passado. E eu só liguei a câmera e tô aqui falando. Não é o vídeo mais feliz que eu já fiz, mas é um vídeo que, por admiração, por amor, por respeito e também por justiça, eu acho que eu tinha que fazer, porque, enfim, gente, vocês sabem o que aconteceu no último sábado, eu não preciso dar notícias aqui. Morreu Silvio Santos. Essa é uma frase que eu nunca pensei que eu fosse falar, mesmo sabendo que um dia essa realidade chega para todos nós. E a razão de eu estar fazendo esse vídeo aqui é tanto para falar um pouco dos meus sentimentos, quanto, como eu disse, por uma questão de justiça, porque, embora muita gente aqui que me acompanha dessa pequena comunidade de pessoas que já seguem o meu trabalho aqui, às quais eu sou muito grato, embora vocês talvez não saibam, eu sempre fui um fã incondicional do Silvio Santos e provavelmente eu não estaria aqui, inclusive, fazendo as coisas que eu faço se eu não tivesse crescido fã do Silvio Santos. Porque esse meu trabalho na comunicação, totalmente inspirado por ele, desde o dia zero que eu tenho lembrança sobre a minha própria existência, eu cresci admirando o Silvio Santos, sendo fã dos trejeitos dele, da forma dele de se expressar, de conduzir o programa, da voz, do sorriso, enfim. E eu, inclusive, é engraçado para muita gente quando eu falo isso, mas antes de interpretar o Michael, eu interpretava o Silvio Santos na minha infância. Eu colocava uma jaquetinha, uma jaqueta jeans que eu tinha. Depois a minha mãe me comprou um terno que foi totalmente por causa do Silvio Santos, porque na infância eu gostava de me vestir com paletó e gravata, e em ocasiões especiais, geralmente outras crianças estavam bem arrumadas, mas não usavam esse tipo de roupa e eu gostava de usar. E a minha inspiração era totalmente o Silvio, porque eu era apaixonado pela figura dele. E em casa eu costumava brincar de colocar uma jaqueta jeans que eu tinha e colar um lápis crayon aqui com uma bolinha feita de papel alumínio embolado e fazer o microfone dele. Talvez muita gente que está assistindo esse vídeo, das pessoas mais novas, não saibam ou não se lembrem que o Silvio usava durante muito tempo um microfone pequeno aqui, colado a gravata dele, colado aqui ao peito dele, com um set que passava, né, por dentro da roupa. E muito tempo depois ele aderiu ao microfone de auricular, depois ao de lapela, mas por muitos anos ele usou o microfone que ficava preso aqui, ao invés de utilizar o microfone na mão, que ele, né, usasse aqui o bastão para falar e entrevistar as pessoas. Ele só pegava o microfone e bastão para entrevistar as pessoas, e o dele estava sempre aqui, então era uma marca dele isso. Para quem cresceu com o Silvio como eu sei que essa informação é clichê, né? Porque é algo que a gente cresceu tendo uma marca da existência dele como personagem televisivo. Mas eu fazia, né? Eu colocava ali o bastãozinho pequeno colado e enchia de fita crepe, enfim.
para ficar aqui e fazia meus pais serem os participantes do programa. Minha mãe estava ali na cozinha, eu fazia lá o Tentação, fazia lá o Show do Milhão. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo como as pessoas são. E eu, com o passar do tempo, essa figura de herói que o Silvio sempre foi para mim, conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo a humanizá-lo também. A entender que nem tudo que ele fazia necessariamente eu ia concordar, que é o que acontece com todos nós, né? Todas as pessoas que a gente admira, que a gente ama, a gente não é 100% parecido com nenhuma delas. Todas são seres humanos que em algum momento a gente pode ter divergências, e muitas coisas que eu vi sobre o Silvio ao longo da vida foram me fazendo tanto entender a pessoa que ele era e como ele chegou aonde ele chegou, e também outras coisas que eu já não concordava. Eu fui entendendo que ele era um ser humano como todos nós, e que em algum momento ele também, assim como acertava, iria errar. E é um processo que acho que todo mundo passa em algum momento com todas as pessoas, né? Desde os pais da gente, que para quem tem essa experiência de crescer com os pais, né? Sendo parceiros, a gente em algum momento percebe que o amor que eles têm por nós e nós por eles não significa que a gente vai concordar sempre, nem que a gente nunca vai cometer um vacilo ou outro uns com os outros, né? Eles vão errar com a gente vai errar com eles. Então eu sempre mantive essa admiração, esse amor pela figura do Silvio, pela pessoa do Silvio, e fui amadurecendo uma humanização da pessoa dele, um entendimento do homem por trás do personagem, né? Do Senor Abravanel. Mas eu nunca consegui humanizar essa figura na minha mente o suficiente para conceber que um dia ele não estaria mais aqui. Pessoalmente, eu acho que isso ocorre comigo com todas as pessoas que são muito importantes para mim. Eu não consigo conceber isso. O que é a vida, cara? O que é a morte? A gente não sabe. Eu acho que isso tudo traz um encontro pra gente também com as nossas próprias vulnerabilidades. Porque o Silvio, tem até meme disso, o Silvio ele parecia uma pessoa imortal, bicho. O Silvio Santos não vai morrer nunca. E eu tenho ouvido essa frase e eu concordo, né? Silvio Santos é imortal. Embora Senor Abravanel, infelizmente, não seja, como nenhum de nós é. Mas a gente achava que a gente nunca ia acordar um dia e falar: o Silvio Santos se foi. É um encontro com a nossa própria incapacidade de impedir o inevitável. Porque às vezes a gente tem a impressão que as pessoas vão estar aqui para sempre. Mesmo que no íntimo da gente a gente saiba, mesmo que racionalmente a gente saiba que isso é impossível. O Silvio ele passava essa impressão, ele era onipresente, ele é onipresente. A figura dele jamais vai sair da televisão. E a revolução que ele provocou, por ser quem ele foi, jamais vai se apagar também. Em termos de televisão brasileira, eu diria que o Silvio ele é como figuras revolucionárias do nível de Pelé, do nível de Michael Jordan, do nível de Marta, do nível de... puxa, quem mais? James Brown. E claro, do nível de Michael Jackson, né? Ele é o Michael Jackson da televisão brasileira, ele é o Pelé da televisão brasileira. Existiu uma televisão antes e uma depois
de Silvio Santos. Assim como existiu um futebol antes e depois do Pelé, assim como existiu a música antes e depois de Michael. Mas a gente constatar que pessoas assim não estão mais aqui, principalmente quando elas representam muito pra gente, eu diria que é um encontro com o nosso lado mais vulnerável. E causa medo, cara, causa uma sensação de vazio e de temor pelo futuro, porque a gente começa a perceber, cada vez que se vai uma figura assim, o quanto todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa. O Silvio teve uma vida longa, mas foi embora por causa de uma broncopneumonia, em virtude de um problema que ele já tinha curado, que era o H1N1. Uma espécie de sequela. Se eu estiver falando uma palavra que não é adequada e alguém da medicina puder me corrigir, fique à vontade. Enfim, eu pensei muito sobre fazer esse vídeo aqui porque sábado e mesmo ontem, domingo, eu não tinha condições. Eu passei todo o sábado com a voz embargada e com as lágrimas prestes a cair o tempo todo, porque o Silvio foi realmente uma figura muito especial para mim e continua sendo. E o que eu estou fazendo aqui também é comunicação, o que todos nós aqui no YouTube fazemos é comunicação. E a nível de Brasil, como eu disse, eu não sei nem se qualquer um de nós estaria aqui fazendo o que faz, se não fosse por ele, ou no mínimo seria de outro jeito, porque para chegar aonde a gente está hoje, a gente passou pela comunicação televisiva, pelo rádio, que foram veículos aonde ele transformou completamente o conceito de comunicação. Silvio Santos é uma ideia, é mais que um personagem. Mas o personagem dele também, a mim particularmente, trouxe muita inspiração. Tanto pela admiração que eu tenho por ele, como porque a própria existência de um personagem de nós mesmos, às vezes, faz a gente quebrar certas barreiras. O Príncipe Sky, que é, inclusive, o nome de um personagem que eu não teria conhecido se não fosse pela TV do Silvio, eu cresci assistindo o SBT, eu cresci me tornando um SBTista, como diz hoje o fã-clube da emissora, porque eu gostava dos desenhos, das novelas da tarde, das novelas mexicanas, de tudo. Muito por causa dele, porque a figura dele me chamava a atenção, então eu queria assistir tudo que era ligado a ele de alguma forma. E aí eu comecei a gostar de tudo isso. E isso da gente ter um personagem da gente mesmo é algo que eu também sempre percebi nele, porque, por um lado, sendo Abravanel e Silvio Santos são a mesma pessoa, e por outro não são, porque o Silvio Santos era a personificação daquilo que ele tinha de melhor na comunicação. E todos nós temos que usar máscaras. Todos usamos máscaras, metaforicamente falando. Tá aí outro filme que eu conheci também no SBT, que foi o Máscara. Enfim, isso também me trouxe a inspiração de que eu poderia quebrar certas barreiras tendo uma espécie de alter ego. Não é um alter ego, acho que não é a melhor palavra, mas é uma outra face nossa que liberta certas coisas que a gente não está acostumado a libertar. É isso, gente. É muito difícil falar sobre isso. O Silvio começou a fazer parte da minha vida muito cedo. O nível de influência que ele tem visível é muito grande.
mas eu acredito muito que todos nós influenciamos a tudo e somos influenciados por tudo, muito mais do que a gente tem a condição de enxergar e de entender. Então, se a influência visível do Silvio Santos para a comunicação brasileira, do dia a dia do brasileiro, já é tão grande, imagina até onde não vai a influência que a gente não pode perceber, no caso dele. Eu passei o sábado e o domingo assistindo coisas sobre ele, homenagens. Fiquei muito feliz que a televisão, pelo menos o SBT, a pedido dele próprio, inclusive, pelas crenças que ele tinha, não explorou o lado mórbido da coisa, porque é algo que eu não gostaria de ter que ver. Essa coisa de imagem do corpo sendo levado e tal, cortejo, não gosto, não gosto. Já são imagens que ninguém queria ver. Eu prefiro não ser exposto a isso. E sei lá, cara, eu sou um cara deísta. As pessoas mais próximas de mim sabem disso. Eu acredito numa imensidão e numa complexidade do universo gigantesca que nos impede, como meros seres humanos que nós somos, de entender o que é tudo isso. É muito maior do que nós. Muito maior. Então eu particularmente não acredito nas explicações mais convencionais. Dei um corte que eu espirrei aqui, perdão. As explicações mais convencionais sobre o que acontece com a gente depois que a gente sai daqui não são o que mais me convence. Mas eu gostaria de acreditar que nesse momento o Silvio, assim como todas as pessoas marcantes que já se foram, estão em algum lugar lá reunidos e conversando e trocando uma ideia e talvez até mesmo vendo a gente aqui e ficando felizes quando a gente lembra do legado deles. Não sei se é isso que acontece, não defendo essa tese, mas seria legal. Seria legal. É isso, gente. Eu não tenho mais o que falar. Eu não sei se eu falei tudo que eu queria. Esse não vai ser um vídeo com cortes e edição. É só um vlogzinho aqui para eu falar como eu estou me sentindo. Nem sei com quanto tempo ele tá, porque eu estou gravando com a câmera traseira. Mas é isso. Eu agradeço a quem tiver assistido. Se tiver ficado longo, eu entendo quem não quiser assistir até o fim, porque eu sei que nem todo mundo tem paciência com vídeo longo. Mas se mais alguém, assim como eu, está sentindo o vazio dessa perda, eu espero que os meus comentários aqui de alguma forma tenham te ajudado a não se sentir sozinho nisso, porque acho que quando se vai alguém que a gente gosta muito, o que a gente mais sente é solidão. Porque nunca mais é muito tempo. É muito difícil saber que a pessoa nunca mais vai aparecer ali. É isso, gente. Meu abraço fraterno a todos os familiares e todos os admiradores do Silvio e do Senor. E minha gratidão eterna a ele por ter me aberto os olhos para tanta coisa e por ter sido responsável por tantos momentos marcantes da minha vida, por tanta coisa de bom que eu vivi na minha infância, por tanta gente que eu conheci, inclusive eles em grande medida. E quando a gente puder, vamos sorrir e cantar, porque do mundo não se leva nada.
chegou. Vai ficar, vai ficar. Até o programa acabar. Cheguei.